Ueba, ueba, ueba. Tá aqui o Crime em Séries de volta. Dessa vez para falar de uma série da HBO agora de 2020 que se chama Perry Mason. Que Perry Mason é esse? Cara, eu tenho uma história com Perry Mason. Meu pai gostava muito de um seriado antigo e era das poucas coisas, né, que passavam à noite assim e que ele me deixava sentado lá dele para assistir. Eu era muito pequeno, eu lembro pouca coisa. Eu lembro de umas cenas do Perry Mason tocando algum julgamento e tal. A série era em preto e branco, isso eu me lembro bem. Mas eu lembro que meu pai gostava muito, meu pai citava o Perry Mason. O Perry Mason foi uma série de livros escrita por Earl Stanley Garnett. São cerca de 80 livros e mais alguns contos. Perry Mason foi uma novela de rádio. Foi essa série que durou anos, de 57 até 66. Foi uma outra série na década de 70 que eu não vi. Foi adaptado em alguns filmes que eu também não vi nem nunca ouvi falar. E aí o que acontece é que esse cara, Nic Pizzolatto, que alguns de vocês vão saber que ele foi o criador do True Detective, é um cara muito bom, um escritor de mão cheia. Foi um projeto dele que ele não tocou e que foi assumido pelo Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, que virou produtor da série e tocou o projeto. E inicialmente era para ser uma minissérie, mas durante a produção da primeira temporada a galera falou: esse negócio está dando liga, vamos transformar isso numa série, mudar o roteiro para deixar um gancho ali no final e poder buscar uma segunda temporada. Afinal de contas, em 80 livros tem muito material para fazer muita série. E diferente da série da década de 50 que fez algum sucesso, eles voltaram à época original que é mostrada nos livros. A série da década de 50 se passava na década de 50, né? A ação se passava na década de 50, e aqui eles trouxeram de volta para a década de 30. Aquele período bem capenga, né? Pós-depressão, pré-Segunda Guerra Mundial, ascensão do fascismo na Europa, pobreza generalizada na América. É um momento tenso e dá um tempero especial na série, e isso foi uma ideia muito legal. Retomar, né, essa época foi uma ideia muito legal. Mas quem é Perry Mason? Perry Mason é um investigador, ele trabalha para um escritório de advocacia e eles se envolvem num caso, o sequestro de uma criança, e ele começa a se interessar, né, com o envolvimento, a investigação que ele está fazendo, a troca de informações. Ele começa a se interessar pelo trabalho da advocacia, pelo trabalho de advogado, e o cara começa a estudar. E com o apoio do chefe dele, né, do dono do escritório, ele vai se tornar advogado, vai prestar aquele exame lá do bar, que é a OAB deles lá, e consegue uma licença para se tornar advogado ali mais para o final da série. Né? Como é que se diz? Perry Mason é um cara complicado. Ele lutou na guerra, ele é alcoólatra, ele não se dá bem com a esposa, está separado da esposa, tem um filho que ele só vê de vez em quando e tal. Assim, ele não se dá bem com a esposa em termos de que não vivem juntos, mas tem uma convivência pacífica, né? E ele está sempre tentando sair desse buraco que ele está, e é um cara meio, como é que se diz? Fraco? Não seria fraco, mas ele tem consciência de que ele precisa mudar, mas ele tem dificuldade de passar por essa mudança. Isso é basicamente o que acontece na primeira temporada. Na segunda temporada, no final da primeira temporada, ele abre o escritório dele e fala que ele não vai tratar mais da área criminal, porque esse caso do sequestro da criança foi um caso muito pesado, bateu muito forte nele, ele fica meio que traumatizado, sei lá. Ele não quer mexer mais com isso, não quer mexer com a área criminal. A segunda temporada começa com isso, né? O escritório dele tratando de advocacia empresarial, né, defendendo empresas e etc e tal, e ele começa a sacar uma coisa que cara, a empresa é tão suja quanto o crime, entendeu? As coisas vão acontecendo de um jeito que ele não consegue aceitar bem aquilo ali, e aí o que rola é que acontece um crime lá em Los Angeles, e ele é
como é que se diz? Alguém indica para a família dos suspeitos, né, que procure o Perry Mason para tratar do caso deles. Ele insiste que não quer trabalhar com a área criminal, etc e tal, mas cada vez que ele vai buscar os clientes empresariais dele lá, ele se vê meio que frustrado, vê que o envolvimento dele com atitudes que ele não considera moralmente aceitáveis fica do mesmo tamanho, e ele acaba por decidir trabalhar na defesa dos suspeitos desse crime, né? Ele conduz a investigação, ele tem uns amigos que trabalham com ele, que ajudam na investigação, e o cara começa a descobrir os podres de gente muito importante no caso, e a partir daí segue a série. Interessante nesse... Como é que se diz? No ambiente da série, né, é que eles reforçaram bastante alguns elementos do noir, né? Então tem aquela fotografia que, apesar de colorida, tem sombras e linhas diagonais e aquela coisa toda. Apesar de ter muita coisa durante o dia, é sempre tudo meio escuro, sempre tem coisas meio na sombra, elementos temáticos do noir, né? Todo mundo é pilantra, todo mundo está disposto a passar por cima da lei para conseguir um objetivo, alguns para o bem, outros para o mal. Então isso é bem interessante. Né, quem conhece meu curto trabalho acadêmico sabe que eu sou meio fascinado com esse negócio de noir, então isso foi outra coisa que me pegou, né? Essa série que não tem herói, quer dizer, o herói é tão sujo quanto o bandido. Isso me agrada bastante, porque eu acho que é meio que um retrato da condição humana, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, né? Tem que sempre olhar esses lados. A série é muito legal. Ela tem o Matthew Rhys fazendo o papel do Perry Mason. O Matthew Rhys é um cara que eu gosto muito e ele tá sensacional. De tudo que eu já vi com ele, esse é o papel mais legal dele, sem sombra de dúvida. O cara é fera, tem uma caçamba de personagens legais na série, né? O cara que é o parceiro dele na investigação desde o outro escritório, um outro parceiro de investigação também que tem altos problemas porque é negro cara, eu não vou descer nos personagens não, porque tem muito personagem bacana, personagens que só aparecem na primeira série, personagens que só aparecem na segunda série. Eu queria focar no Perry Mason mesmo. O Matthew Rhys entrega um personagem muito legal, cara. Ele é muito convincente nas indecisões dele, nas dificuldades que ele tem de lidar com os obstáculos que aparecem tanto na vida quanto nas investigações, nas decisões erradas que ele toma, nas decisões certas que tinham tudo para dar errado, mas acabam funcionando. É muito legal a série. A fotografia da série é muito jóia, a produção é impecável, deve ser uma série que custou uma baba, porque tem cenas que você vê nitidamente que foram filmadas em locação em Los Angeles, e isso hoje em dia dá um trabalho danado, porque a galera vai lá e filma, né, escolhe um lugar que tem arquitetura mais ou menos compatível com a época, mas, cara, sempre aparece um prédio, um avião, alguma coisa no background, assim, isso tudo tem que ser apagado com CGI, e isso custa muito dinheiro. Então você vê que é uma série que é bem produzida, é legal de assistir, é bonita de assistir, atores joia, personagens muito legais, os diálogos são muito bem construídos, o negócio é bacana, vale a pena investir para assistir Perry Mason, cara, você não vai se arrepender. E é isso, o que eu tinha a dizer sobre Perry Mason é isso. Deixa o seu joinha se você gostou, indica para os seus amigos. Se você não gostou, deixa um joinha também, indica para os seus inimigos, engana eles, fala assim, vai lá ver o Drill falar bobagem sobre Perry Mason, que a série é um lixo. E vamos lá, até a próxima.